20 de fevereiro. Como se faz um homem morto ver? Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Você se lembra das vezes quando criança em que fez alguma coisa errada e pensou que ninguém estava vendo, mas depois você foi descoberto? Você lembra de como se sentiu ao perceber que alguém o estava observando o tempo todo? Que pavor ser surpreendido em flagrante. Você não podia se safar de uma situação assim contando uma mentira, principalmente quando alguém o estava observando o tempo todo. Você era sem dúvida culpado e não podia escapar de encarar seu pecado. Você se lembra de como foi se sentir tão exposto? É isso que um pecador sente na primeira vez que o Espírito Santo o convence do pecado. Antes disso, é impressionante quanto tempo esse mesmo pecador pode viver sem convicção ou tristeza pelo seu comportamento, quase entorpecido em relação a qualquer consciência do equívoco de seus atos. A Bíblia diz que o pecado faz as pessoas ficarem com o coração endurecido, espiritualmente cegas e insensíveis. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Acrescente a isso o fato de que elas estão espiritualmente mortas e, portanto, são incapazes de reagir a Deus. E você entenderá melhor porque as pessoas perdidas podem fazer o que fazem repetidamente. Mas tudo isso muda instantaneamente quando o Espírito Santo toca a alma humana e expõe seu estado pecaminoso. O pecador se sente exposto, nu, constrangido e confrontado quando o Espírito Santo desperta para o seu real estado espiritual. Em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus falou sobre esse trabalho do Espírito Santo de expor o pecado. Ele disse aos discípulos: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado. Observe que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. A palavra convencer é a palavra grega elexio. Ela significa expor, reprovar ou questionar com o propósito de convencer, como quando se condena alguém que transgrediu a lei em um tribunal. Nesse caso, a imagem é de um advogado que apresenta provas que são indiscutíveis e inegáveis. Os atos da pessoa acusada são irrefutavelmente trazidos à luz e, como resultado, o ofensor é exposto e condenado. Isso nos diz que no momento em que o Espírito Santo termina de tratar com uma alma perdida e pecaminosa, a pessoa não salva se sentirá exposta e convencida. À medida que o Espírito Santo permite que ela ouça a palavra de Deus pela primeira vez, essa palavra é tão afiada que penetra na sua alma até ela sentir como se tivesse sido interrogada no banco dos réus. Finalmente, o julgamento é interrompido, o veredito é anunciado e ela é declarada culpada. João, capítulo 16, versículo 8, expressa essa ideia sobre a obra de convicção do Espírito Santo. Mas quando ele, o Espírito Santo, vier, ele apresentará provas tão convincentes sobre o pecado do mundo que todo o mundo será culpado e condenado. Eles se sentirão tão expostos que não haverá nenhum lugar para se esconder dos fatos. Uma parte importante da obra do Espírito Santo é convencer os pecadores do seu estado de perdição. Todo mundo é culpado diante de Deus. Veja Romanos, capítulo 3, versículo 19. Mas até que o Espírito Santo faça essa obra de convencimento, o mundo não entende que é culpado. Por isso, essa obra especial de convencimento do Espírito é tão essencial. Sem ela, a humanidade permaneceria confortável no seu pecado, mas à medida que o Espírito Santo convence, o homem se torna consciente do seu estado pecaminoso e da sua necessidade de Deus. Jesus ensinou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém discute que Deus nos atrai para Ele através da obra do Espírito Santo. Jesus nos lembrou disso quando disse:
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. João, capítulo 16, versículo 8. É apenas um fato que, sem a obra do Espírito Santo para expor nosso estado pecaminoso, ainda estaríamos nas trevas hoje, eternamente perdidos e sem Deus. Deixe-me dar um exemplo do que estou falando. Você já tentou falar de Cristo com os membros da sua família e com os seus amigos e se sentiu como se estivesse batendo em uma parede de tijolos? Você compartilhou, falou e implorou para que eles recebessem Cristo, mas parecia que eles simplesmente não conseguiam ouvir o que você estava dizendo. Embora soubessem que eram pecadores, eles não pareciam estar convencidos por esse conhecimento. Ignorando esse fato terrível, eles seguiram em frente como se estivessem entorpecidos ou ignorantes quanto ao grau de decadência espiritual em suas vidas. A Bíblia diz que a pessoa perdida está morta em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Como você pode fazer um homem morto ver ou sentir? Como pode convencer um homem morto de que ele precisa mudar? É impossível um morto agir porque pessoas mortas não sentem nada. Elas não sentem especialmente a convicção do pecado. É necessário uma obra especial e sobrenatural do Espírito Santo para despertar a consciência humana para seu estado pecaminoso. Graças ao chamado do Espírito Santo que tocou nossa alma, fomos despertados para nossa iniquidade. Uma vez que fomos trazidos a este lugar terrível de convicção inegável, no qual reconhecemos que éramos pecadores, o Espírito Santo então nos chamou para virmos a Jesus. Naquele momento divino, nossa alma ouviu dizer: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. Quando começar a compartilhar Cristo com sua família e seus amigos, primeiro peça ao Espírito Santo para ir à frente, tocar o coração e abrir os olhos e os ouvidos deles para a verdade, a fim de que eles possam ser sobrenaturalmente despertados da morte espiritual que domina suas vidas. Deixe que o Espírito Santo seja seu parceiro, pois sem a ajuda dele, um pecador é incapaz de ver a verdade. Mas, quando a obra de convicção do Espírito Santo começa, os olhos do pecador são abertos para seu verdadeiro estado espiritual e ele percebe que não há como fugir dos fatos. A única resposta para um pecador nesse caso é vir para Jesus. Não existe milagre maior que um pecador que vê a luz pela primeira vez e depois recebe Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E não há bênção maior que saber, com o poder de convicção do Espírito Santo, você ajudou um homem morto a ver. Minha oração para hoje. Senhor, obrigado pelo poder de convicção do Espírito Santo, pois foi esse ato do Espírito que me trouxe ao lugar da minha salvação. Quando eu errar e o Espírito Santo me convencer do que fiz, ajuda-me a ser sensível o bastante para reconhecer que Ele está tocando meu coração para chamar minha atenção. Ajuda-me a desacelerar para ver o que Ele está querendo me mostrar e para reservar o tempo necessário para me arrepender adequadamente e lidar com as questões que Ele quer que eu mude. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou sensível ao Espírito Santo e vivo uma vida que agrada a Ele. Mas, quando deixo de fazer o que é certo, sou sensível à sua voz e rapidamente me arrependo pelo erro que cometi. O desejo do meu coração é agradar a Ele, e farei tudo o que puder para viver uma vida que honre sua presença dentro de mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Como o poder de convicção do Espírito Santo transformou você desde que recebeu Jesus como Senhor? 2. Quem são as 5 pessoas que você pode pedir ao Espírito Santo para tocar hoje com o seu poder de convicção para arrependimento e salvação? 3.
Você agradeceu ao Senhor recentemente pela obra do Espírito Santo no seu coração ao convencê-lo do pecado e mantê-lo puro e poderoso para ser usado pelo Senhor?